Olá, família! Antes de tudo, eu quero pedir encarecidamente a você que está me acompanhando, removam as crianças da sala e caso você seja uma pessoa sensível a alguns temas, procure um outro vídeo do canal André Carpano ou dos demais, porque nesse vídeo nós vamos reagir e também trazer uma opinião sincera sobre o caso bolo envenenado que aconteceu lá no Rio Grande do Sul. E para quem não sabe o que está acontecendo e como foi essa história, deixa eu dar só uma pincelada aqui. No Natal, uma família acabou aí sendo envenenada lá no Rio Grande do Sul. Por decorrência disso, 3 pessoas perderam sua vida. E descobriu-se ao longo das investigações que o motivo que causou tudo isso foi muito fútil e banal. Sim, isso mesmo. Motivo torpe que acabou aí ceifando pelo menos 4 vidas. Ué, você falou que eram 3? Como assim 4? Bom, uma pessoa da família, alguns meses antes, acabou passando pela mesma situação e ninguém sabia o que tinha acontecido. E agora estão cientes dos detalhes. Aqui é um vídeo complicado, hein? Mas eu preciso trazer. BBT, dá aquela força para nós e põe na tela. Eu quero começar só dando uma pincelada nessa matéria aqui do Metrópole que traz um detalhe peculiar. Igreja e R$ 600. O que motivou o crime do bolo envenenado no Rio Grande do Sul? Deise Anjos, suspeita de ter feito isso com a família através de um bolo, teria sido motivada por desavenças com a sogra e com a prima do seu marido. Sim, essa moça aqui, por que ela fez isso? Bom, é o seguinte, ela criou uma narrativa que a sogra dela teria pego R$ 600 da conta dela, a sogra depois deu esse dinheiro e ela com essa narrativa criou uma confusão na família, que já vinha se decorrendo aí pelo menos por 20 anos. Além disso, ela brigou com a prima do próprio marido, porque ela casou na mesma igreja e um pouco antes dela, ela não aceitava. Motivo fútil para criar um pretexto para uma briga. E isso daqui é algo muito perigoso. Inclusive, quando eu recebi essa matéria, uma pessoa que acompanha o meu trabalho falou: André Carpano, cuidado, viu? Você tem muitos inimigos e tem algumas pessoas que por motivos fúteis assim te perseguem. Cuidado! E esse vídeo aqui já é um alerta. Já estou deixando aqui de alerta porque eu tenho muitos inimigos também. Eu temo pela minha vida e dos meus filhos. Eu quero mostrar para vocês aqui só a matéria que traz a atualização, que é da CNN. Espie só. Rio Grande do Sul tem novidades sobre aquele caso do bolo envenenado. O delegado responsável pelas investigações disse que a suspeita cometeu assassinatos em série por muito tempo. 3 pessoas da mesma família morreram envenenadas com arsênio em dezembro. O sogro da mulher também foi envenenado com a mesma substância 3 meses antes. A Isadora Aires vai trazer pra gente, em resumo, o que já sabemos, né, Isadora? Ontem tivemos uma entrevista coletiva com a equipe responsável pelas investigações. O que mais que foi revelado nessa conversa com o jornal? O sogro, meses antes, perdeu a vida. O sogro. O alvo era quem? A sogra e a prima, mas de tabela pegou outras pessoas. Jornalistas, conta pra gente. Bom dia. Bom dia para você, Carol, para todo mundo que nos acompanha. Pois é, nessa entrevista coletiva de ontem, a Polícia Civil do Rio Grande do Sul divulgou que Paulo Luiz dos Anjos, que era sogro de Deise, também morreu por ingestão de arsênio, isso no mês de setembro. Ele teria ingerido arsênio que estava misturado em um pacote de leite em pó que foi levado até a casa deles por Deise. Só para recapitular um pouco essa história, Paulo morreu em setembro, supostamente por intoxicação alimentar. Agora, com a morte dessas 3 pessoas por conta da ingestão do bolo que estava envenenado, o corpo dele foi exumado e por conta disso, então, a polícia pôde ter essa descoberta de que ele também havia ingerido arsênio. O delegado subchefe de Polícia Civil do Rio Grande do Sul disse que as provas colhidas contra Deise indicam que ela não vai sair da cadeia em vida. Ela está presa preventivamente desde o dia 5 de janeiro e é acusada de triplo homicídio duplamente qualificado e também tripla tentativa de homicídio. A investigação aponta que Deise teria envenenado o bolo que matou as 3 pessoas, no caso as 2 irmãs da sogra dela e também uma sobrinha, e deixou outras 2 internadas, entre elas a sogra e um sobrinho neto desta sogra. Isso aconteceu no dia 23 de dezembro na cidade de Torres, que fica aqui no litoral norte do Rio Grande do Sul. Ela teria envenenado com arsênio uma farinha que a sogra depois utilizou para fazer um bolo em uma comemoração familiar antes do Natal. De acordo com o delegado responsável pelo caso, Marcos Veloso, Deise é uma pessoa fria que sempre tem uma resposta pronta e tentava manipular a opinião da família sobre os incidentes, principalmente em relação à morte do sogro. Inclusive, pessoas frias que têm resposta para tudo na ponta da língua.
Muito cuidado com essas pessoas. Não sei se vocês já perceberam, todas as vezes que eu vou analisar um caso ou comentar sobre alguma polêmica, enfim, eu analiso muito. Eu não sou de ter a resposta na ponta da língua. Eu deixo todo mundo falar primeiro. Por quê? Às vezes, a pessoa que tem essa mania de ter uma resposta para tudo na ponta da língua, além de se demonstrar a mais manipuladora, ela é uma pessoa que deixa muitas brechas. Exemplo disso nós vimos Flor de Lis. Ela tinha resposta para tudo na ponta da língua. Ela sabia de tudo. Ela sabia e se preparava. Quando ela vê que alguém entrar por um caminho, ela já dava a resposta antecipada, já conduzia a pessoa. Então a gente tem que ter muito cuidado. Nisso daí, nós vimos, como eu citei a Flor de Lis, ela deixou muitas brechas que abriram precedentes para outras coisas e uma coisa virou mil. E nós vimos aí o caso que foi muito emblemático, que teve um desdobramento gigantesco. Então, situações quanto essa, muito cuidado, muito cuidado. Pessoas que têm resposta para tudo na ponta da língua, dobrem a atenção, jamais confie. Negócio de raciocínio rápido, cuidado, viu? Muito cuidado. A polícia encontrou mensagens que mostram que ela tentou com que o sogro fosse cremado, como que para se não restarem provas do que havia acontecido. Também, durante a coletiva, os delegados da Polícia Civil disseram que todas as mortes e casos de intoxicação alimentar... Se antevendo, queria que o sogro fosse queimado, né, cremado, perdão, para ela se livrar de uma futura investigação, porque ela sabia que estava se preparando para algo maior. No entorno de Daisy vão ser investigados agora. Por quê? Porque as investigações mostram que ela pesquisou, comprou e recebeu arsênio ainda antes da morte do sogro e dessas mortes que aconteceram agora por conta da ingestão do bolo. Por conta disso, então, a Polícia Civil segue investigando o caso e buscando novas provas para confirmar a extensão dos crimes que podem ter sido cometidos pela Daisy, Carol. Misericórdia, essa mulher é difícil. Para completar aqui, eu quero pôr pelo menos uma parte do vídeo aqui do Beto Ribeiro, que ele trouxe a atualização e ele faz alguns comentários que eu acho incríveis, né, a sua linha de raciocínio. E primeira boa, então se você não assistiu, assista ao que já entrou, e aqui vem a atualização. Primeira coisa boa, a Zeli, a sogra, que foi usada pela Nora, inclusive, para virar uma envenenadora, ela que não morreu por 2 vezes, essa mulher foi envenenada 2 vezes pela Nora. A Zeli acabou de receber alta agora, no dia, que dia é hoje, Aru? 9. Hoje é dia 10 de janeiro de 2025. Então a Zeli, que era o grande foco da Nora, conseguiu sobreviver a mais uma vez, a mais uma tentativa de homicídio da Nora. Pra vocês entenderem, a Daisy tem 39 anos, que é a Nora da Zeli. Eu vou botando aqui também algumas artes para vocês entenderem melhor a relação entre a autora e as vítimas. Muito se falou de desavenças de 20 anos de relação. A Daisy é casada, ou namora, ou tem relacionamento com o filho da Zeli há 20 anos. Ou seja, a Daisy tem 39 anos. Já aos 19 anos começaram as desavenças entre Nora e sogra. Inclusive apontado pela Daisy. E eu acho muito estranho esse detalhe, porque se ela deixou arrastar por todo esse tempo, ela vinha já planejando algo. E cá entre nós, todas as pessoas que têm esse planejamento e essa sede de vingança por coisas pífias, a pessoa, ela, além de articular, ela deixa rastro de muitas coisas. Sem medo de afirmar, se revirar a vida dessa mulher, encontra mais coisa. Sem medo, eu afirmo aqui, revirar a vida dela, vocês encontram mais coisas. Podem não encontrar crimes, mas que encontram coisas que tenha atrapalhado a vida de terceiros e quem sabe até um casamento, enfim. Essa mulher já deixou esse rastro. Vai por mim, sem medo de errar. Como eu citei o caso Flor de Lis, teve pessoas que foi procurar o passado dela e descobriu que ela tirou o namorado da própria filha, que era o pastor Anderson do Carmo. Onde estava a mente dessa mulher? Então aqui você encontra muita coisa, sem medo de errar, sem medo de errar. Vai por mim. Essa daqui tem coisa no seu histórico, hein? E essa carinha de anjo, minha filha, isso daí engana muitos. Que lá atrás
a Zeli teria tirado R$600, 20 anos atrás, R$600 no saque, que a Zeli no dia seguinte já compensou para ela. Ela fez um boletim de ocorrência lá 20 anos atrás. Segundo a polícia, inclusive seria já uma pré-organização de, tá vendo como essa senhora era má, se um dia acontecesse alguma coisa. A Daisy foi presa no dia 5 de janeiro de 2025 e de lá para cá ela já teve alguns depoimentos. Primeiro que ela assume que ela tinha desavenças com a sogra, chamava a sogra de Naja, chamava a Zeli de Naja, e ainda segundo o delegado, que teve uma coletiva de imprensa no dia 10 de janeiro de 2025, eu assisti a completa, muito boa a coletiva. Aliás, os profissionais que estão envolvidos nesse caso no Rio Grande do Sul, parabéns, todos, de perícia, delegados e tudo mais. O delegado conta que, inclusive, quando a Zeli fala, a Daisy fala que a Zeli é a Naja, a Daisy ri. A Daisy ri. Complicado, hein? Complicado. Isso demonstra frieza e psicopatia. Num dos pontos que eu coloco no primeiro comentário do caso, eu pergunto, a Daisy, encontraram buscas da Daisy sobre veneno. Mas essas buscas eram antes, durante, depois, inclusive da morte do sogro, porque o sogro morreu no dia 5 de setembro de 2024 e ele morreu vítima de problemas gastrointestinais com relação a uma intoxicação alimentar. E por conta de tudo que aconteceu agora, no final de 2024, pensou, será que esse homem, esse sogro, teria sido a primeira vítima do envenenamento da Daisy? E se confirmou que sim. As buscas que a Daisy fazia e fez sobre venenos, elas são buscas que são antes da morte do sogro, durante a morte do sogro, entre a morte do sogro e as outras 4 mortes, as outras 3 mortes de dezembro de 2024 e depois. Então, agora tem um ponto. Se ela pesquisou antes, não sei quanto tempo foi. Isso daqui levanta a possibilidade de ela ter testado isso em outras pessoas ou animais. Tô falando sério. Porque vai saber se tem, por exemplo, um cachorro, um gato do vizinho ou dela mesma que ela tenha testado. Geralmente, quem utiliza desse artifício faz uns testes antes. Não já chega e joga. Se cavar, encontra. Parece que ela estava num experimento para saber a dosagem certa do veneno. Ela, inclusive, uma das primeiras buscas que ela faz, e por isso a operação chama Operação Aquatofana, tá na minha lista de crimes para um dia trazer aqui, eu vou antecipar isso. A Aquatofana era uma mulher que vendia uma água no século XVII para esposas matarem os seus maridos envenenados. É uma aquatofana, chamava porque o nome da mulher era Tofana, que até hoje não sabe quais eram os componentes desse veneno, que era indodoro, incolor, que as mulheres usavam para se livrarem dos seus maridos no século XVII. Deixa eu falar uma coisa aqui. Eu havia dito que emitir uma opinião. Eu preciso contar uma coisa. Teve 2 vezes que eu terminei o relacionamento por medo disso. Uma vivia dizendo que quando eu dormisse, algum dia eu poderia nem acordar. Que ela prometeu pegar água, pôr para ferver e derramar no meu ouvido. Falando sério. A outra deu indícios que tocou nesse mesmo assunto e começou a me pressionar, falando, cuidado, cuidado. Quando ela começou com esses papos, começou a falar que eu deveria tirar os meus filhos da minha casa, que eu não deveria ter mais ligação com os meus filhos, pôr eles para morar ou com a minha mãe ou com a mãe deles. Eu comecei a suspeitar, falei, vixe, tem coisa errada aí. Ela começou com esse papo, na terceira vez que ela falou isso. A primeira vez eu falei, tá bom, cortei o assunto. A segunda vez ela insistiu, eu falei, ó, não gosto disso daí. A terceira vez eu falei, eu quero conhecer sua mãe. Fui na casa dela, levei ela, fui conhecer a mãe dela, entreguei ela para a mãe dela, porque ela não queria sair da minha casa. Falei, nunca mais eu volto. Tchau. Vocês veem de vez em quando essa pessoa aí fazendo ameaças a mim, né? Ela e um grupo fazendo gravíssimas ameaças. Inclusive já fez até lives mostrando áudio, um cara falando de
né, que a próxima vez estivesse em Santo André, depois fez uma live com outro camarada falando que tem parente aqui em Santo André pra... meu irmão. Então, eu tenho um receio quando a pessoa quer que seja só ela e o companheiro, ou vice-versa, ele e a companheira, não quer filhos. Cuidado, é um sinal gravíssimo. Às vezes nós vemos o término de um relacionamento e presumimos N coisas. Até chegamos a cogitar, fulano é errado, apontou isso, aquilo, outro, mas só sabe quem está dentro do relacionamento. Essa mulher queria o marido único e exclusivamente para ele e tirar todos da família. Por quê? Ela procurava pretexto para remover a família dele. Ciúmes? Desejo de controle? Não sei. Você conhece alguma mulher assim? Você conhece algum homem que faz isso? Comenta aí. E a Daisy estava meio tarada em descobrir qual era essa fórmula secreta. Inclusive, ela comprou vários ingredientes que se descobriram posteriormente que faziam parte desse veneno da aquatofana. Um deles, o arsênio. E ela comprou pela internet, entregando pelo correio, igualzinho a Amanda Patata. É uma coisa assim impressionante. É proibida a comercialização de arsênio no Brasil desde 2005, mas mesmo assim você consegue ainda comprar. Então espero que a polícia agora encontre esses criminosos que vendem veneno, porque imagina, se esse veneno caísse... Bom, então a Daisy compra esse veneno, isso já está provado que ela compra esse arsênio em decorrência dessas buscas que ela faz já lá atrás, antes do sogro dela morrer. Uma coisa interessantíssima, quando a Daisy... Primeira coisa, seria um crime por dinheiro? Não, porque eles são de uma família muito simples. Inclusive as desavenças que seriam por conta financeira. Ciúmes. Ela queria a possessão do marido. Era ser única e exclusivamente dona dele. Quando você vê um relacionamento que a pessoa é possessiva, abra o olho. Porque você pode se complicar, viu? A pessoa entender que você tá nesse triângulo, mesmo que você não tenha nada a ver, você pode se lascar, viu? Cuidado. Financeira seria esse saque de R$600 feito 20 anos antes. A Zeli morava em Canoas com o marido. A casa dela se perdeu durante toda a enchente do Rio Grande do Sul de 2024. Era uma senhora muito simples, que tinha a sua vida tranquila. Então não tinha assim uma herança, não é por conta de nada. A motivação poderia ser por ódio. Se for por ódio, ela não seria psicopata, porque a polícia gaúcha aponta como se ela pudesse ser uma sociopata, como se ela tivesse um transtorno de personalidade. Tem que tomar cuidado porque eles usaram a palavra distúrbio mental. Psicopatia não é distúrbio mental. Por isso, inclusive, os psicopatas estão sendo absolvidos, como aconteceu no caso lá da mulher que matou os 2 filhos e o marido também envenenados. Então, assim, psicopatia não deixa ninguém inimputável. Então, tem que tomar cuidado com isso. Se ela é apontada como psicopata, o motivo não é ódio, porque psicopatas não têm de maneira nenhuma emoções. Então seria por prazer, o prazer de matar. Por quê? O sogro da Daisy, marido da Zeli, foi a primeira vítima comprovada. Tem uma indagação aí sobre essa contextualização. Algumas pessoas acreditam que o psicopata ele não tenha sentimentos. Já tem linhas que acreditam que o psicopata tem sim sentimentos, só que não da forma que uma pessoa convencional. Já dela. Eles fizeram a exumação do corpo durante essa primeira semana de janeiro de 2025 e saiu hoje, no dia 10 de janeiro de 2025, que é quando eu gravo, a confirmação de que esse homem foi vítima de arsênio. Ele tinha uma altíssima concentração no corpo. O arsênio, ele fica, inclusive, no couro cabeludo, no fio de cabelo, nas queratinas, nas unhas e também nos seus órgãos. Foram encontrados no corpo desse homem, em diversos locais, o arsênio, porque ele não desaparece como bactérias e vírus. Então, foi confirmado. A primeira vítima da Daisy, apesar de ela não assumir nada, ela assume apenas que ela tinha ódio da sogra, mas não que ela fosse uma assassina, mas a primeira vítima comprovada dela é o sogro. Primeira vítima comprovada, não necessariamente a primeira vítima dela. A polícia trabalha com a possibilidade de que ela já esteja envenenando pessoas há muito tempo, até como teste. Então, ela pode ser uma grande serial killer de envenenamento por arsênio. Mas comprovado que o sogro foi envenenado por arsênio, lá em setembro de 2024, com detalhes interessantes. Na minha opinião, a pessoa foi diagnosticada com essa... Não sei se eu posso citar patologia, enfim.
foi diagnosticada como uma psicopata, sociopata, primeira coisa, holofotes em cima dessa pessoa. Segundo, cometeu um crime, camisa de força, ad eterno, até a pessoa vir a óbito. Camisa de força, pronto, resolve. Enquanto ficar passando pano para psicopata e sociopata, Ela, quando começa a fazer as pesquisas e começam a chegar os elementos para ela montar, a Daisy montar o seu kit de envenenamento, ela estava afastada da sogra. Inclusive a sogra, a Zeli, tinha bloqueado ela nas mídias sociais. E ela começa posteriormente a conseguir todo o material de veneno, ela começa a querer se reaproximar da sogra. E a sogra... agora pensa o remorso que o filho não deve estar tendo. Não vai muito. Então ela vai visitar ela e o marido dela. O marido dela está envolvido nisso? Segundo a polícia, até agora, não. Não se comprova que ele estivesse envolvido. Inclusive, a Daisy tinha problemas com o marido, também de relacionamento. O marido deve estar muito, extremamente chocado. Se ele não faz parte, ele está sendo investigado, mas a polícia já praticamente descartou ele na coletiva de imprensa, ele deve estar completamente perdido. Eles têm um filho, pelo que eu entendi, juntos. Então o marido já respondendo aquela nossa pergunta, será que o marido faz parte? É uma dupla do mal? Em princípio, não. Então a Daisy vai visitar os sogros em setembro de 2024, levando um leite em pó e fazendo o marido levar bananas essas que estavam sob a enchente que aconteceu lá no Rio Grande do Sul. Já trazendo a possibilidade de que as bananas é que estariam infectadas por alguma bactéria e os pais comem e por isso eles passam mal e morrem. Olha como essa moça danada, ela já estava pensando no final da história. O leite em pó é que estava envenenado, pelo que a polícia aponta. É aquilo que eu falei, ela pensa em tudo. Pessoas que têm resposta na ponta da língua para tudo, cuidado. Cuidado. São as mais perigosas. Ela leva o leite em pó, leva a banana, a Zeli depois fala do gosto estranho, porque a Zeli foi envenenada junto com o marido. E novamente ela não morre. Isso não é forte do veneno, hein? Tem que pegar o sangue dela para fazer antídoto. E um ponto interessante para a gente pensar, quando a Zeli vai com o bolo lá para casa das irmãs, e com a sobrinha, e com o sobrinho neto, e com os maridos das suas sobrinhas, das suas irmãs, eles começam a comer o bolo, e o menino, inclusive, fala do gosto, que ele achou um gosto meio pimentado, que ele não tinha gostado muito, mas ele fala, para, ninguém mais come nada. E todo mundo começa a passar mal. Esse gosto que esse garoto fala e que outras pessoas apontam, é o mesmo gosto que a Zeli sentiu lá atrás, em setembro de 2024, quando tomou o café com aquele leite em pó que a Daisy deixou. Ela fala sobre isso durante o ponto ali, durante o momento que o marido morre, que ela tinha sentido um gosto estranho. Pelo menos foi o que eu li, que ela tinha sentido um gosto estranho, meio apimentado, por isso ela parou, inclusive, de tomar o café com o leite. Por isso que o arsênico no marido estava maior, de repente. Será que, quando o menino aponta que aquele bolo está com aquele gosto, e a Zeli tinha uma desconfiança da Daisy, não só a Zeli como outras pessoas, será que naquele momento que o garoto fala do gosto que ele está sentindo no bolo, aquilo reflete na Zeli aquela memória daquela época, daquele dia 5 de setembro, quando ela tomou aquele café e o marido morreu, e por isso ela fala, para, não como bolo? Será que naquele momento ela sacou que, de novo e novamente, estaria passando pela prova maior de vida e de morte? A gente só vai saber agora, que ela acabou de receber alta, se ela der uma entrevista contando isso. Aliás, fica aqui sempre o meu convite, para ela, se ela quiser contar, ou qualquer outra pessoa. Bom, eu vou encerrar por aqui, que eu acho que é o suficiente. Quem quiser acompanhar mais, vai lá no canal do Beto Ribeiro, inclusive, excelente trabalho, tá de parabéns aí pela análise, e tem muito mais detalhes aí que ele olha, e eu só dei essa sapeada aqui por cima, porque acho pertinente devido à proporção que tomou esse caso. Agora eu preciso deixar meus 2 centavos de opinião aqui sobre isso daqui. Ficou um pouco redundante falar 2 vezes aqui, mas tudo bem. Quando você vê uma pessoa que acredita que os outros é propriedade e quer dominar, caia fora. Quando você vê uma pessoa que tem por hábito sempre dar um jeitinho para tudo, resposta na ponta da língua, abra bem dos seus olhos. Eu passo por uma situação muito similar. Todo mundo conhece a minha história, e inclusive eu aproveito essa oportunidade já para deixar registrado aqui. Uma pessoa que teve uma relação comigo no passado age dentro de algo muito parecido. É amiga de um cara que já ligou para minha mãe
aliás, mandou o irmão ligar para minha mãe falando que era do Comando Vermelho. Ela é amiga desse cara. Fez vídeo com ele me acusando de um crime inexistente. É amiga de outros. Inclusive, mostrou um vídeo falando que quando estivesse aqui em Santo André, iria vir amigo de um outro, que eu refuto constantemente no meu outro canal, e falou com ele em uma live: ah, nós estávamos conversando dos seus parentes que moram em Santo André. É amiga de mais um outro que falou que tem um conteúdo íntimo meu para vazar, e essa semana fez uma ameaça. Eu deixo já registrado aqui. Deus o livre, aconteça alguma coisa, vocês já sabem onde procurar. Muito cuidado, viu? É complicado. Tem pessoas que acreditam que nós somos propriedades dela. Quando alguém realmente ama, a pessoa entende que se aquele ou aquela não quer estar junto, é a melhor coisa deixar ela seguir sua vida. Um pai que ama o filho, quando ele atinge a idade tenra, deixa ele fazer sua família. A mãe que ama a filha, abençoa ela em cima do altar e manda ela seguir a vida. Agora, quando você vê uma pessoa que acha que os outros têm que ter possessão e controle, muito cuidado. Essa mulher, essa Daisy aí, misericórdia, ela achava que era dona do marido, e olha o que ela fez. Procurou pelo em ovo para destruir a família dele. Assim como acontece comigo. Pelo em ovo para afastar todos os meus amigos de mim, todos os meus inscritos, e acabar com a minha vida na internet. Foi o que a pessoa prometeu e eu já mostrei aqui. Complicada essa situação. Abomino veementemente tudo isso. E como sou vítima disso, é meio que um desabafo poder trazer esse conteúdo. Mas comenta aí a sua opinião. Meus sentimentos e condolência à família, né, pelo que aconteceu. Não desejo isso a ninguém. Um forte abraço.